33 anos do CEPROGS, uma plataforma de impulsionamento dos negócios da economia digital gaúcha e nacional, por que não dizer. Comemorados nessa noite fria em Porto Alegre, acompanhe a cobertura dessa trajetória de conquistas. "33 anos do CEPROGS", Diogo Rossato, presidente da entidade. Parabéns, Diogo, por 2 gestões aí à frente, né, do CEPROGS. E por esses 33 anos que são resultado da trajetória de muitos presidentes e de muitas pessoas que contribuíram para isso tudo, né? O que a gente destaca aí como principais entregas do CEPROGS ao longo dessa trajetória? Bom, Glaucia, realmente são 33 anos e até o início da nossa gestão, em 2016, a gente teve a sorte, eu diria assim, por estar comemorando os 30 anos do CEPROGS, né? E agora a gente está chegando na reta final da gestão, porque foram 2 anos mais 2 anos e agora comemorando 33 anos e, como está vendo aí, um grande estilo, né? A gente conseguir manter esse nível de entrega, esse nível de comprometimento da diretoria, de engajamento dos associados, isso nos deixa bastante honrados poder chegar no final de uma gestão. Claro, temos mais 6 meses ainda, né? Não podemos cantar vitória antes do tempo, mas acho que o período que a gente trouxe o CEPROGS até aqui, nós, o presidente, toda a diretoria, eu acho que a gente se sente muito grato pela participação das pessoas, né? E lá no início também, voltando um pouquinho, quando a gente falou, no início da gestão, a gente falou muito na questão das pessoas, né? De valorizar as pessoas, que era um momento que não se falava tanto no termo transformação digital, mas se falava muito na questão de o que poderia acontecer com o advindo da questão da tecnologia, e se falava muito no medo das pessoas em perder suas atividades e tal, em virtude da tecnologia. E o tempo vai passando, claro que o medo continua de muitas pessoas, mas cada vez mais a gente vê que sim, a tecnologia ela substitui algumas pessoas, mas eu acho que ela mais desloca as pessoas do que substitui, né? Ela coloca as pessoas a trabalhar num nível de inteligência, vamos dizer assim, muito maior e uma dedicação muito maior, necessita de uma dedicação muito maior. Isso eu acho que é positivo também, é outro crescimento do ser humano, eu acho que a tecnologia está para ajudar também isso, né? Com certeza reposiciona os recursos, né? Coloca as pessoas para fazer funções mais estratégicas, enquanto a tecnologia assume tudo aquilo que é operacional e que pode ser automatizado, né? A gente usa tem uma analogia muito bacana que é da máquina de lavar, né? Tipo, máquina de lavar, a gente lavava, antes de ter a máquina de lavar, nós lavávamos à mão. Então nós tínhamos lá pessoas que trabalhavam nas nossas residências, né? Hoje a gente continua tendo. A gente não faz mais o trabalho manual de lavar à mão, não todas, né? Algumas peças tem que lavar à mão ainda, mas a máquina de lavar não tirou o emprego de ninguém, ela simplesmente facilitou o nosso trabalho do dia a dia. Então é justamente isso, a tecnologia está aí para nos ajudar. E eu acho que é um dos pontos que a gente trouxe aí no trabalho do CEPROGS, é justamente isso também, a gente dá um destaque também para as pessoas e fazer com que as pessoas, as empresas, os empresários valorizem também a mão de obra, o serviço dessas pessoas, porque nós, como empresas de serviço, o nosso maior bem, na verdade, são as pessoas, né? Então a gente tem que valorizar isso também. Então acho que uma forma de a gente faz o nosso trabalho da convenção coletiva, né? Um trabalho que é um dos entregáveis do CEPROGS, trabalho que tem sido ano após ano de bastante sucesso, né? E o que é isso, né? A convenção coletiva nada mais é do que a gente tentar equilibrar o mercado de forma que os funcionários das nossas empresas sejam valorizados, que isso é uma demanda dos empresários e do empregado. O empregado também quer isso, quer uma flexibilidade maior do próprio empregador. E às vezes a gente não consegue fazer isso devido à legislação. Então acho que o caminho que a gente está construindo, que a gente tem trabalhado, e vale a pena ressaltar que esse trabalho é feito junto com as empresas que participam, né? Historicamente, o que a gente trabalha na Convenção Coletiva de Trabalho é justamente o que foi construído com as empresas que se colocam à disposição para trabalhar. Então é importante fazer esse chamamento e pedir para as empresas participem, estejam conosco assim, nessa atividade, que é muito importante é uma das entregas mais importantes do CEPROGS, eu diria. Perfeito, porque as entregas do CEPROGS são feitas por empresários que atuam aqui de forma voluntária
dedicam tempo, dedicam recursos, saem das suas empresas para entregar aquilo que sabem que as empresas precisam e os empregados também, né? Todo o mercado precisa de flexibilidade, de uma economia flexível e disponível para o crescimento, né? O Ceprogs tem todo um grande mérito dentro disso, junto às entidades nacionais também, né? Num trabalho conjunto que tem levado esse setor muito à frente. Parabéns pelos 33 anos da entidade, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Glaucia, tu pegaste num ponto bem importante, acho que é bem exatamente isso. O trabalho que o Ceprogs faz com a nossa diretoria e a presidência e diretoria é um trabalho totalmente voluntário. E é um trabalho de dedicação que a gente, como empresário, e quem é empresário que está nos escutando sabe, o quanto a gente tem que dedicar o nosso tempo para as nossas empresas, para que a gente, porque cada dia é um leão aí que a gente tem que matar, né? Então a gente está num trabalho intenso nas nossas empresas e essas pessoas acabam dedicando o seu tempo também para estar no Ceprogs, defendendo uma causa, um bem comum, eu diria assim. Então, há que se valorizar isso, é um trabalho valiosíssimo dessas pessoas e se a gente parar para pensar, quando a gente fala das contribuições de sindicatos, né, que é um ponto que a gente teve uma visibilidade nacional em virtude de ser a favor da opcionalidade que veio através da reforma trabalhista, e o Ceprogs sempre apoiou esse viés de ser uma contribuição voluntária, né? Por que isso? Porque a gente acredita que os empresários acreditam no nosso trabalho. A entrega que a gente faz ela é muito maior do que um próprio sindicato, não é por nada que a gente é reconhecido como uma plataforma de negócios. Então, é importante as pessoas terem esse reconhecimento, é importante as pessoas participarem também e as pessoas entenderem que esse trabalho é voluntário e é para um bem comum. A gente hoje atua dentro da economia digital, mas acaba tendo um reflexo em toda a nossa sociedade. Então, é um trabalho realmente... assim, ó, não é só porque eu estou na presidência, mas eu acho que é da gente valorizar todas as entidades que fazem um trabalho voluntário, principalmente, em busca de um bem comum. Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que buscar e é as nossas ações em rede, que eu tenho falado muito, que a gente tem que valorizar e tem que apoiar e tem que participar, porque a gente fica olhando de longe, acho que nada acontece. Obrigado pelas palavras e aproveitem o evento. Obrigada a vocês pela atuação. Parabéns novamente. Edgar Serrano, presidente da Contic, da FENAINFO, diretor financeiro do Ceprogs, hoje 33 anos do Ceprogs. Muito a comemorar, né? Temos muitas coisas alcançadas e muito já em andamento. Edgar, o que dá para a gente destacar aí dessa trajetória? Olha, os 33 anos do Ceprogs é uma trajetória de sucesso, a gente acompanha há tantos anos, tantos empresários aqui do Rio Grande do Sul, que tem tido, digamos, importantes conquistas, né, especialmente na relação capital-trabalho, que a gente possa ter essa relação mais justa, mais harmônica. E a gente sempre lembra que o Ceprogs ele se preocupa com as pequenas e médias empresas também e muito, aquelas que elas possam, na negociação, sem que elas venham a ter dificuldades financeiras. Então, dentro do aceitável, dentro do coerente, se a gente sempre negocia pelos patamares mínimos necessários para uma boa relação capital-trabalho. As empresas que querem dar mais, elas nunca precisam esperar o Ceprogs. O Ceprogs tem que se preocupar, se a gente não se preocupa com os menores, criar uma reserva de mercado para os grandes. Nas negociações, tu dá alguns aumentos que tu quebra todas as empresas pequenas. Essa sempre foi a nossa preocupação e sempre foi esse o tom do Ceprogs, que vem fazendo há tantos anos, né? E isso protegendo os menores, porque se numa negociação a gente dá um aumento muito grande, as empresas menores não vão ter de onde tirar e elas provavelmente vão sucumbir. Então esse é o trabalho, um dos trabalhos, né? E os demais são representatividade que vem sendo feito, já mais 4 anos com o Diogo, muito bem feito, pela liderança, o Rafael Krug, junto com o Jaime Ramester, mais a nossa assessoria jurídica, que faz esse trabalho maravilhoso. Muito bom e um desenvolvimento pensado para todo o mercado, né? Vocês estiveram, né, semana passada, Rafael Sebem, que é diretor do Ceprogs também, né, junto a outras lideranças em Brasília, tratando, né, uma comissão para trazer recursos aí que já são pagos pelo setor de tecnologia para que retornem para o setor de tecnologia para serem investidos em capacitação.
Isso, a CONTIC, a Confederação Nacional de Comunicação e Informática do Brasil, que qual estou presidindo, e tem abaixo a FEBRATEL, a FENINFRA e a FENAINFO. A gente criou um projeto que é o PL 10.762 de 2018, que ele tem o seguinte objetivo: os recursos que as empresas pagam hoje, de 2,5% da folha, e que vai para o sistema S da indústria e do comércio, que eles fiquem conosco. Isso passa de R$1 bilhão ano e que a gente possa fazer os nossos próprios cursos. Hoje, tanto a indústria quanto o comércio, CNI, CNC, já vem aí há mais de 5 décadas trabalhando, fizeram o seu trabalho para o seu setor, mas foi como eu disse na audiência pública, ninguém melhor do que o próprio setor de TI fazer os cursos, os treinamentos para o próprio setor. E hoje, quando eles fizeram a abertura na audiência pública em Brasília, eles disseram: nós temos cursos de microinformática. Eu falei, mas isso é tudo muito básico. Nós precisamos de coisas muito mais aprofundadas. E eu sei que é importante na indústria. A indústria, eles focam no seu core business, e aí é bom aquele pessoal novo na tecnologia, eles dão esses primeiros cursos. Mas esse iniciante lá é muito pouco para o nosso setor, aquele que serve. E foi isso que a gente disse. E também é um setor estabelecido. Quando a gente fez a apresentação, a gente falou da quarta revolução econômica, para não confundir com a quarta revolução industrial, como se fosse a indústria, né? A primeira revolução industrial ou econômica foi a agricultura, depois a própria indústria, em 1969 serviços e data de 2012, então, a revolução digital, que é a que nós estamos vivendo. Em apenas 6 anos, eu não vou dizer que ela está no ápice, porque ela está só começando, mas já está revolucionando o mundo. E o Brasil fica à margem disso. Enquanto a China faz maravilhas, o Japão, a própria Europa como um todo, que se une em bloco, e os Estados Unidos, o Brasil até está a reboque dos outros. E aí a gente não consegue treinar. Na audiência pública a gente ainda falou: vocês estão com dificuldade de manter os setores de vocês, onde os desempregos estão no comércio e na indústria, vocês estão em recessão e nós faltando mão de obra para trabalhar. Deixem a gente fazer o nosso trabalho de formação de mão de obra para atender essa necessidade crescente. E quanto mais pessoas tu colocar no mercado, muitos vão virar empresários, mais empresas, mais pessoas. E é um país muito grande, vão trazer essas pessoas para trabalhar com TI. Se tu pensar, hoje a pessoa que tem, digamos assim, poucos recursos, as famílias, esses jovens não são focados para TI. Eles nem imaginam que podem trabalhar nessa profissão. É o que a gente tem dito. Quantos milhares de jovens que vão fazer trabalhos braçais, porque é o que passa. Ou então sonhar no máximo ser alguém que trabalha num call center. Por que não dar um curso de programação e essa pessoa ter o mesmo treinamento que um dia teve Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg. E a partir daí a vida é com eles. Eles talvez não sejam os novos revolucionários, mas vão ter bons empregos. E daqui a 20, 30 anos, eles não precisam se aposentar porque estão cansados. É um trabalho intelectual e é isso que a gente estava pedindo em Brasília. Foi bem aceito por muitos, mas como eu falei, Brasília, a gente sabe, por exemplo, que a reforma tributária e especialmente a reforma da Previdência, todos querem. Há quantos anos? Mais de 20 anos, né? Hoje foi aprovada na CCJ, então, a reforma da Previdência, mas há quantos anos? Então, não necessariamente o que é correto é aprovado na primeira vez, né? Mas a gente segue trabalhando. Muito obrigada, Edgar. Parabéns aí pela atuação no setor. Muito obrigado. Madeleine Brigide, diretora de relacionamento do CEPRORGS, hoje 33 anos da entidade. Madeleine, o que a gente pode comemorar de entregas, de resultados, de tudo que tem nessa trajetória do CEPRORGS? Nossa, eu acho que o que a gente pode comemorar nessa trajetória é que essa aproximação que a gente tem feito com as empresas associadas, né? Aquelas empresas que a gente representa na área de tecnologia e também os outros parceiros, os outros patrocinadores também, empresas que estão junto conosco para que a gente possa fazer alguma coisa melhor nessa área de tecnologia, né? Todo mundo imbuído, parece que está todo mundo engajado, parece que é uma onda que as pessoas querem colaborar, todo mundo tem colaboração, né? E a gente sente isso de todas as empresas que a gente tem conversado, as ações que a gente tem feito, e todo mundo sempre elogiando e querendo contribuir, isso é muito bom. E o CEPRORGS tem atuado muito fortemente, né? A pasta de relacionamento tem atuado muito fortemente em trazer essas empresas, né? Em aproximar realmente as empresas
da entidade, fazer com que participem cada vez mais, com que tragam feedback. Isso tem sido uma temática forte, né, dessa atual gestão aí da pasta de relacionamento. O que a gente tem pela frente ainda para vir ao longo de 2019? Então, nós vamos fazer agora, tem um seminário em Caxias. Nós também estamos programando fazer, nós temos um novo diretor lá da unidade de Santa Maria, então nós queremos também fazer uma ação lá em Santa Maria. Vamos ainda fazer o Mesas TI, em dia 30 de agosto, lá em Caxias também. Porque é isso, é o que as empresas estão pedindo, que a gente faça eventos do interior, que a gente esteja mais no interior localmente. Além, claro, que a gente faz as lives e todo mundo participa, mas às vezes querem um olho no olho, né? Então, Gláucia, nós temos essa ação para ser feita, vai ter o grupo de gestão de pessoas, o grupo de gestão empresarial e os mentorings, né? Lá em Caxias. E é isso, por enquanto, que nós temos para atender. Nesses seminários, a gente sempre coleta informações. Fora isso, as executivas de relacionamento, elas têm feito ou hangout ou visita a todos os associados, escutando as suas necessidades, para que a gente possa compilar depois todas essas informações e ver o que a gente pode fazer para o ano que vem. Perfeito. Vamos aproveitar o canal e o momento para chamar, né, quem tem aí a sua empresa dentro do setor de economia digital, traga, né, as respostas e as perguntas para dentro do CEPRORGS, use os canais da entidade, tem o site, tem as redes sociais, tem a plataforma TI, são muitos os canais e o CEPRORGS está realmente sempre muito disponível a ouvir e é muito importante tu trazeres isso, né, que vocês pedem, a gente traz, como é o caso aí de Caxias, desses eventos na regional. Ouvir o setor trazer essas demandas é importantíssimo para que haja essa entrega, né? É porque uma coisa que eu percebo, né, às vezes as pessoas reclamam, engraçado isso, que a gente percebe isso também, eles falam de coisas que como se a gente não estivesse fazendo e na verdade a gente está fazendo. E eu acredito que é muita informação que todo mundo tem e daí passa batido. Então tu recebe uma mensagem, mas tu não lê com atenção a mensagem, daí faz às vezes uma requisição de algo que já tem o quê? Já tem. Então a nossa proposta também é perguntar como é que a gente pode fazer diferente se hoje eu não estou conseguindo chegar e aonde eu quero chegar. Tu quer que eu chegue? Me dá uma outra sugestão. Mas é muita informação. Então eu acredito que as pessoas têm que participar, né? Não pode. Eu acho que para a gente também fazer uma crítica ou para tu tem que conhecer um pouco, olhar o outro lado e aí escutando também, ele escutando e nós escutando as empresas e as empresas nos escutando, daí sai uma terceira ideia. Todo mundo cresce com isso, né? E aí que há a colaboração. Então acho que às vezes é fácil de fazer uma crítica, mas na verdade tu não sabe profundamente como é que as coisas acontecem, né? Certamente. Muito obrigada e parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Gláucia. Karen Amaro, assessora da diretoria, uma das pessoas que contribui muito fortemente para as entregas que o CEPRORGS faz em relação a todo o setor de economia digital do Rio Grande do Sul. Karen, o que a gente pode destacar de entrega importante ao longo desses 33 anos de trajetória para a contribuição em relação ao crescimento das empresas do setor? Boa noite a todos. Obrigada, Gláucia, por estarem aí conosco. Então, podemos destacar fortemente a atuação do CEPRORGS frente às questões legislativas, frente à entrega da Convenção Coletiva de Trabalho, as questões também dos nossos eventos, uma entrega de networking, sempre oportunizando negócios aos empresários, para que todos possam estar sempre nessa rede, nessa plataforma que o CEPRORGS vem atuando fortemente durante esses 33 anos de forte atuação.
E é uma entrega constante, né? A gente tem alguns dos eventos mais consagrados do setor de TI que são encabeçados pelo CEPRORGS, né? A gente tem o Mesas TI, a gente tem todas essas confraternizações e é uma maneira da entidade estar presente nesse mercado e trazer o mercado para se integrar nessas oportunidades, né? Exatamente, através do Mesas TI, um evento que cresceu, que vem crescendo fortemente, né? E nós conseguimos em um único ambiente trazer o comprador e o vendedor da TI, né? Justamente para que as empresas então tenham um momento de disseminar as suas informações, de trocar as suas informações em frente ao mercado. Representar, integrar, aproximar todas essas funções que o CEPRORGS cumpre muito bem. Karen, muito obrigada. Uma boa festa. Obrigada, boa noite. Reginaldo Pujol, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, representando hoje a presidência da Câmara de Vereadores do nosso município, aqui nos 33 anos do CEPRORGS. Reginaldo, muito bem-vindo. Como é que a gente destaca a força desse setor de informática, de economia digital para a economia aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul? Sabe que um pouco antes de tu formular a pergunta, eu estava olhando o painel e cogitando exatamente daquilo que é o objeto da tua pergunta. Como é que eu encaro todo esse processo? Bom, a informática é, sem dúvida nenhuma, a revolução do milênio. A partir da virada do século e do milênio, nós começamos a perceber toda essa mudança no processo do dia a dia e os aplicativos surgindo, as grandes corporações que em torno da informação se estruturaram e hoje quem não domina a informação está fora do processo. Então eu vejo nesse sindicato que me homenageou há quase 20 anos atrás e que eu preconizei que ocorresse essa mudança, essa transformação, é um dia de glória para mim estar aqui com vocês hoje. Certamente porque, primeiro, porque eu previ essa revolução, essa transformação, essa modificação. E segundo, porque ela aconteceu. Porque quantas vezes a gente sonhou que ia acontecer alguma coisa que acabou não acontecendo? E o sonho só é muito bom quando ele é concretizado, quando ele é realizado. Aqui os pioneiros cogitaram, sonharam, programaram para que isso acontecesse. E acabou acontecendo. Então eu vejo essa entidade como símbolo dessa nova era, símbolo desse novo momento e, sobretudo, a afirmação de que as coisas acontecem, especialmente aquelas coisas impossíveis, só se transformam possíveis quando acabam acontecendo. Pelo trabalho de muita gente engajada, né? É, em verdade, isso não ocorre por acaso. Isso não ocorre por acaso, eu enfatizo essa colocação. Há além de tudo, de um trabalho muito árduo, muito forte, uma busca permanente da eficiência. Porque não basta tu ser trabalhador, tu precisa, além de ser um bom trabalhador, tem que ser um trabalhador inteligente, enquadrado no processo e, sobretudo, entendendo a realidade do momento que tu vive. E nesse momento que nós vivemos, a programação, a informática, tudo isso, se não for levado em conta, as pessoas estão fora do processo. Por isso que eu digo, o momento de hoje é um momento significativo. O que nós estamos comemorando aqui, a mudança de direção, não implica na mudança de objetivo. O objetivo continua sendo perseguido, com a mesma eficiência, com a mesma disposição e até com a obstinação de chegar aos pontos que já se chegou e que tem que continuar chegando sob pena de ficar prejudicado tudo aquilo que já foi conquistado. Então, olha, eu vejo esse momento
foi um momento de afirmação e, sobretudo, de consagração de objetivos plenamente planejados e amplamente concretizados, que é o caso dos resultados positivos que o setor alcança nos dias atuais, que são absolutamente reconhecidos por quantos têm em mente aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos, especialmente na vida do brasileiro e no universo por inteiro. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento. Parabéns pelo trabalho na Câmara. E para alegrar mais, tu me entrevistasse. Tá? E quando a inteligência se reúne com a simpatia, dá uma composição maravilhosa. Muito obrigada. Foi o que eu vi nas belas perguntas que tu fizeste, muito sutis, muito inteligente e muito apropriado para esse momento. Valeu, querida. Daniel Scherer, novo presidente do GU-CIO-RS, prestigiando o evento hoje de 33 anos do CEPRORGS. Daniel, o que a gente ressalta aí de contribuição do CEPRORGS para o desenvolvimento do setor ao longo dessa trajetória? A gente tem uma felicidade de ter o CEPRORGS como uma grande entidade aqui do Rio Grande do Sul, que eu acho que nenhum estado tem o que a gente tem aqui. O CEPRORGS é extremamente ativo, pensa em todos. Os representantes do CEPRORGS hoje, eles trabalham no Brasil inteiro buscando a evolução da tecnologia no Rio Grande do Sul, que é uma coisa difícil de encontrar. Quer dizer, aqui nós estamos confraternizando com gestores de TI, com empresários de tecnologia, e o CEPRORGS traz essa aproximação. No GU-CIO, a gente tem 50 CIOs que representam as maiores empresas do Rio Grande do Sul. E lá a gente tem algumas regras rígidas, e o CEPRORGS consegue fazer essa aproximação do GU-CIO com empresários do Rio Grande do Sul da área de tecnologia. E esse papel é fundamental, porque só se aproximando, só com o network, só com esse trabalho conjunto a gente consegue evoluir. Então o CEPRORGS é realmente diferencial que a gente tem aqui, que eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo, e eu tenho certeza que sem o CEPRORGS o Rio Grande do Sul não seria a mesma coisa na área de tecnologia. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Bom evento. Obrigado, bom dia. Luiz Lambe, secretário, Jorge Aldi, Alçones Balestrin, três figuras importantes da economia digital gaúcha, hoje participando e prestigiando o evento de 33 anos do CEPRORGS. Muito obrigado pela presença de vocês. Secretário, o que a gente pode trazer de contribuição importante do CEPRORGS nesses 33 anos de história? O CEPRORGS, primeiramente, merece os cumprimentos pelo aniversário e também os agradecimentos pelo reconhecimento que fez hoje a Aliança para a Inovação, que foi a união entre a Unicinos, a PUC do Rio Grande do Sul e a URGS, em prol da constituição de ecossistemas, de uma área de inovação, de uma área importante para o nosso desenvolvimento regional aqui em Porto Alegre. Então o CEPRORGS é participante do Pacto para a Inovação de Porto Alegre, o Pacto Alegre. Isso é fundamental para o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento da nossa capital. Então o CEPRORGS, como uma entidade que congrega empresários, congrega empreendedores vinculados à economia do século XXI, tem sido fundamental no desenvolvimento do nosso Estado. Então, parabéns ao CEPRORGS e fica o agradecimento e fica a nossa admiração pelo trabalho que a entidade tem feito ao longo desses 33 anos. Obrigada. Aldi, PUC, uma das grandes participantes aí da Aliança pela Inovação, do pacto todo. Qual é a função principal e a importância da participação da academia na construção de um setor mais forte? Olha, eu diria que talvez o elemento mais importante hoje para mim, nessa trajetória, que tem um pouco mais de um ano, seja mostrar para a sociedade que a gente pode construir algo novo, melhor e juntos, de uma forma colaborativa. Ou seja, mostrarmos a possibilidade que nós temos de quando atuamos junto, como por exemplo as 3 universidades, nós temos melhores resultados, nós engajamos mais,
né, nós inspiramos mais. E eu acho que a sociedade gaúcha precisa disso, a sociedade porto-alegrense. Precisamos fazer mais coisas juntos, precisamos sonhar juntos por um futuro melhor e construir isso. E, claro, aproveitar a oportunidade para agradecer ao Diogo Rossato, ao Roberto Mazzilli, essa lembrança, né, que nos deixou muito feliz. E digo isso em nome dos nossos reitores, né, que foram homenageados essa noite aqui no CEPRORGS, nos 33 anos da entidade. Palestrinho, pró-reitor, uma das participações grandes dentro das pautas que o CEPRORGS defende, que as entidades de TI todas defendem, é a capacitação, né, de mão de obra para o setor, que é uma das grandes demandas que a TI tem. E vocês, como universidade, têm muito a contribuir para isso. Como é que vocês estão vendo a participação e a integração entre empresas, entidades, governos e academia? A gente acredita que uma sociedade só avança a partir da educação e de talentos, tá? Essa preocupação com talentos é uma preocupação muito forte das 3 universidades que estão aqui, que já fizeram muito individualmente, eu diria, para a construção de uma Porto Alegre melhor. E hoje, juntas, a partir da Aliança da Inovação, junto com as entidades como a CEPRORGS e outras empresas, iniciativa privada, órgãos do governo, estão nessa jornada para uma Porto Alegre do futuro. Uma Porto Alegre que a gente pode ter esperança para as novas gerações. Eu acho que esse é um grande compromisso moral da geração presente, atual, para as futuras gerações. E também agradecer aqui a homenagem que as 3 universidades receberam, que realmente nos honra muito. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo prestígio de vocês na cerimônia de hoje. Essa foi a cobertura do aniversário de 33 anos do CEPRORGS. Fique conosco, continue acompanhando o desempenho dessa história de sucesso dessa grande entidade gaúcha.